Boa noite, meus amados amigos e irmãos. Estamos aqui mais uma noite para, desta vez, nós refletirmos aqui numa passagem que se encontra aqui em 1 Pedro, capítulo 3, do verso 8. Certo? Vamos meditar aqui. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 8. Tá? Mas antes de nós começarmos a meditar, existe um hino aqui na harpa cristã que eu gosto muito dos hinos da harpa cristã. É o hino 433. Que diz: sois bem-vindos, né? É a saudação dada pela igreja a todos aqueles que visitam, né? E eu me lembrei muito agora de um amigo, um amado pastor que eu conheço, que ele louvava muito esse hino na igreja, né? Como as Assembleias de Deus, os cultos iniciam-se, né, com a oração e os três hinos da harpa cristã. Ele gostava muito de louvar esse hino. E eu vou contar só o início aqui do hino, tá certo? Ele diz assim, amados: ó, nossas vozes jubilosas elevemos com fervor pela vinda amistosa dos obreiros do Senhor. Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingido, a congregação vos dá. Aleluia. Sois bem-vindos, tá bom, amados? Sois bem-vindos, campeões de Jeová. Parabéns, mas não fingidos, este canal vos dá. Tá bom, amados? Estamos aqui nesta noite, nesta linda noite, né? Agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Os dias têm sido difíceis, mas o nosso Deus tem nos dado vitória e tem nos chamado para que nós possamos tomar providências, né? E nós, como obreiros do Senhor, nós devemos estar prontos. Primeira Pedro, capítulo 3, do verso 8 em diante, nos diz assim, amados: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizei, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida vê os dias bons, resfreia a sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes,
santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparado para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Aleluia. Nós temos sempre, meus irmãos, a garganta tá dolorida. Nós temos sempre, meus irmãos, que ter, uma das coisas que nós temos falado é sobre a nossa convicção cristã. Nós devemos, como cristãos, irmãos, estarmos sempre preparados para todos aqueles que vierem nos indagar sobre a nossa fé. Eu coloco esse versículo aqui que Pedro faz essa carta. E ele diz que antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bem e procedimento em Cristo. Nós, como igreja, devemos estar preparados para todos aqueles irmãos que vierem nos indagar sobre a nossa salvação, a nossa esperança que nós temos em Cristo, a esperança que a igreja tem de ser arrebatada. Então, eu e você, nós como igreja, devemos estar preparados para responder essas pessoas. Muitas vezes nós nos escondemos, né? Nos escondemos, que eu digo, não é você ficar atrás de uma coisa, mas muitas vezes nós nos escondemos através de uma falsa humildade, ou então timidez, ou uma falsa humildade ou timidez. Muitas vezes a falsa humildade é de nós não respondermos às pessoas, porque muitas vezes nós dizemos, não, se eu responder ele vai se machucar, tá? Mas nós devemos estar prontos, irmãos, com a nossa língua afiada pela verdade, não dessa maneira que Pedro ele escreve aqui e diz que porque quem quer amar a vida e ver os dias bons resfria sua língua do mal e os seus lábios não falam engano. E muitas vezes nós procedemos dessa maneira aqui, nos ocultamos de falar a verdade. Já outras vezes nós nos intimidamos, e a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. É preciso nós termos, irmãos, altivez, é preciso nós termos, nos desprendermos, tá certo? E pregar a palavra, irmão. Não vamos nos intimidar, principalmente, irmãos, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Muitos nos indagam, tentam nos calar, tentam nos intimidar. Hoje nós estávamos fazendo o devocional pelo nosso canal no YouTube, e eu louvo a Deus pela presença de todos, tá? Eu costumo sempre dizer que assistam, nos perguntam se nós não soubermos, como hoje um amado irmão perguntou se eu sabia a Bíblia. Eu disse, olha, irmão, eu não sei, mas o Espírito Santo ele vai nos direcionar.
Se eu não souber te responder, eu sempre falo isso no canal, se nós não soubermos responder, nós traremos a resposta amanhã. Vamos perguntar aos nossos pastores, temos nosso pastor Romero, pastor Peixoto, temos amigos pastores que podem nos ajudar, nos auxiliar a responder as perguntas que nós não soubermos. Mas você terá a sua resposta. Ele não perguntou o que era, tá certo? Já também recebi outro que disse que ia doar para o nosso canal um casal de codorna, né? Então, meu filho, eu dei o Instagram para que ele pudesse. Como é que eu faço para fazer essa doação? Assim, entre no meu Instagram que nós vamos conversar. Então nós recebemos essas pessoas de bom grado. Estou aqui, não estou reclamando, tá? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Então todas essas pessoas que vêm nos indagar, que vêm nos perguntar, elas terão a resposta. Porque nós como cristãos, irmãos, é para termos a resposta na ponta da língua. Por quê? Eu já falei no canal e volto a falar aqui, não sei se foi por aqui ou foi lá no canal, que eu falei, não foi lá no canal, que uma senhora entrou e pediu oração e disse: irmão, eu quero oração, eu vou pregar hoje no culto das senhoras e estou nervosa. E eu passei para ela o que eu recebi logo quando eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus na igreja presbiteriana, em 1997, aceitei no dia 10 de janeiro de 1997. E nessa caminhada que nós aceitamos Jesus, nós muitas vezes quando a gente aceita Jesus, nos intimidamos. E naquela época era costumeiramente nós visitarmos congregações, né, de jovens, nós íamos visitar e tudo. E eu ia muito para a Assembleia de Deus, onde a minha esposa congregava. Eu a conhecia, né? Nós não éramos casados ainda, era apenas amigos, e eu ia visitar sempre a Assembleia de Deus. E a Assembleia de Deus sempre ela deu esse privilégio para todos aqueles que visitam. Principalmente nos cultos de jovens, eles chamavam e davam oportunidade para você dar uma saudação, ler um versículo e explanar. E sempre quando eu ia visitar, eu ficava com receio de ser chamado, de eu parar dar uma palavra, não dominava, como ainda hoje eu não domino bem a Bíblia, mas a misericórdia de Deus tem feito com que nós possamos nos expressar através das Escrituras. E Deus me falou uma vez assim: não te preocupes com o que tu irás falar, porque no momento certo o Espírito Santo lhe convém como dizer. E esse versículo eu trouxe para mim, eu absorvi. E sempre que possível eu passo isso para as pessoas. Então, irmãos, não vamos nos intimidar. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que a boca, ela fala daquilo que o coração está cheio. Se o nosso coração, o nosso entendimento está cheio da verdade e da palavra de Deus, nós iremos manifestar a palavra de Deus. Então nós devemos nos encher, irmãos, para que quando aqueles que vierem nos indagar, nos perguntar, aqueles que vierem nos pedir a razão da esperança que nós temos em Cristo, nós sabermos responder. Por que você vai para o céu? Quem foi que disse que você vai para o céu? Então, isso nós devemos ter em nossos lábios, já pronto para respondermos. Porque é o Espírito Santo que faz com que nós venhamos ter em nossos lábios a plena convicção da verdade. Dona Marluce, boa noite. Deus abençoe, viu? Muito obrigado pela sua presença. Então Deus, Ele vai fazer com que na hora certa você se expresse conforme a necessidade daquelas pessoas. E o Espírito Santo de Deus, ele é educado, ele é manso, né? Como o próprio Pedro, como o apóstolo Pedro, ele fala aqui,
no versículo 15, né? Ele diz: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que tem em mim? Qual é a esperança que tem em você? Devemos responder essas pessoas que vieram nos indagar com mansidão, como eu respondi para aquelas pessoas hoje pela manhã, para aqueles dois rapazes. Inclusive um que falou é até formado em teologia. Mas nós devemos responder com mansidão, porque requer que nós venhamos ter essa mansidão. Porque quando você vai responder, se você for responder bruscamente, não convém como cristão. Mas nossas respostas, irmãos, devem ser concretas, firmes, abalizadas. Porque nós temos perante aos nossos olhos a verdade, a palavra de Deus. Inclusive um até dos rapazes nos falou que a Bíblia, ele disse: olha, irmão, a Bíblia se contradiz muito. Esse que era formado em teologia, ele disse: não, meu irmão, a Bíblia não se contradiz. Nós que nos enganamos. Citei até aquele versículo que existe lá em Números capítulo 20, né? 21, que diz que seja todo homem mentiroso e só Deus verdadeiro. Então o nosso Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos faz ver a verdade através das Escrituras, né? Então nós devemos andar firmes, irmãos, e convictos daquilo que temos aprendido. Das doutrinas que nós aprendemos dos apóstolos, né? Pedro, ele está escrevendo essa carta, essa epístola, porque ela é mundial. Carta, ela é destinada a uma igreja, a alguém, mas epístola é destinada, é mundial. Quando escreve-se uma carta, um livro que seja mundial, é chamado epístola. Quando uma carta, ela é direcionada a uma igreja ou uma pessoa, como o apóstolo Paulo escrevia carta aos Romanos, carta para Timóteo, tá? Aí cartas são direcionadas, epístolas são universal, né? Então, todos esses ensinamentos que foram deixados pelos apóstolos, porque nós como igreja, nós somos baseados, somos arraigados, somos ensinados na doutrina dos apóstolos, porque eles conviveram com Cristo, foi eles que nos passaram, eles que fizeram a Escritura e que foram revisionadas, né? Foram traduzidas por alguns tradutores, né? E há Bíblias que são feitas, corrigidas, né? Que é a Bíblia feita por João Ferreira de Almeida, que é foi um dos primeiros, né, tradutores, já que um dos primeiros tradutores da Bíblia foi Lutero, né, ele traduziu. E João Ferreira de Almeida, tem outros tradutores também que na linguagem de hoje, na linguagem atualizada, né, tem a NVI, muda-se muito algumas traduções, algumas revisões,
muda-se muito, irmãos, nós devemos ter muito cuidado. A originalidade das traduções, tá? Então nós devemos ter cuidado muito com essas Bíblias, tá certo? Eu gosto muito daquelas Bíblias de traduções antigas, porque ela faz com que você busque pesquisar um versículo, não que o versículo vai mudar, mas o tempo que aquilo ali foi escrito, né? Que na teologia se chama exegese e hermenêutica. A interpretação do texto é hermenêutica e exegese é o tempo que aquilo ali foi escrito, tá? Aí você entra naquele contexto para tentar trazer para o tempo de hoje. E o tempo de hoje, irmãos, é esse: que nós não venhamos nos deixar a nos levar. Às vezes essa palavra ela é tão pesada, mas a realidade das coisas é essa, irmãos. Não venhamos nos deixar nos levar por ventos de doutrina. Eu já contei várias vezes, não para que nós venhamos se exaltar, não, mas como exemplo. Nós participamos de um simpósio de doutrina em 2000, foi feito ali no Templo Central, a Teresa Cristina, das Assembleias de Deus, que vieram os pastores renomados, né? Naquele tempo estavam tendo como o G12, que estava influenciando muito nas igrejas, né? As distorções doutrinárias, até dos hinos da harpa cristã, que mudou-se muito alguns hinos da harpa cristã, e eles até nos alertaram também de alguns hinos de alguns cantores, né, que teologicamente fazia com que aquilo ali virasse heresia. Mas nós falamos muitas vezes assim, heresia, mas heresia, muitas vezes nós calamos por isso, irmão. Mas olha, nós devemos passar para a igreja as coisas corretas, os princípios de Deus. Muitas vezes, irmãos, há coisas que parecem ser supérfluas, mas é justamente nessas coisas que parecem ser supérfluas que o inimigo age, que ele distorce a verdade. Por isso que Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala aqui que nós devemos estar preparados para responder com mansidão e temor qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Por que tu fala assim, Evaldo? Por que tu fala com tanta certeza? As pessoas vêm nos perguntar dessa maneira. Essa Bíblia foi escrita por mão de homens, mas nós temos que ter a convicção, meus amados. Deixa eu ler para vocês aqui, 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, não, 2 Timóteo, viu? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. O que é que Paulo escreve para Timóteo? Ele diz o seguinte, a partir do verso 15, para nós entrarmos dentro do contexto, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: irmãos, eu vou lhes pedir desculpa, tá bom? Eu vou lhes pedir desculpa. Mas vou começar, capítulo 2 Timóteo, capítulo 3, vou começar a partir do verso 10. Me desculpa, mas vou começar do verso 10.
Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz assim, olha, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. Paulo escrevendo para Timóteo, que ele tinha seguido a doutrina que ele tinha ensinado. Aí vem o versículo 11, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram na Antioquia. Antioquia, irmãos, foi uma região onde os cristãos foram pela primeira vez chamados de cristão. Foi aonde os apóstolos pela primeira vez foram chamados de cristão, foi na Antioquia. Então ele diz, perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Ícone e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padeceram perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Versículo 14. Tu, porém, isso Paulo falando, aconselhando a Timóteo, tu, porém, permaneces naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tem aprendido. Versículo 15. E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Versículo 16, tá? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então é isso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus quer nos mostrar nessa noite. E quer que nós venhamos fincar em nossas mentes, em nossos corações. O Espírito Santo quer que nós guardemos o que nós temos de mais precioso. Nós, homens, é a palavra de Deus. Então, qualquer um daqueles irmãos, como Pedro, ele relatou, né? Qualquer um daquele que vier nos indagar sobre a nossa esperança, que vier nos pedir a razão da nossa esperança que há em nós, nós devemos estar firmes e prontos para respondê-los. Por quê? Porque essa divina escritura, ela nos ensinou, ela nos inspirou e fez com que nós tivéssemos proveitos para ensinar e para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então, que nós não venhamos, meus irmãos, vacilar, mas que nós possamos estar firmes naquilo que nós fomos ensinados, pelas doutrinas dos apóstolos, que Paulo, quando fala aqui para Timóteo, ele diz: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Temos que ter essa convicção. Não podemos perder. Muitas vezes, irmãos, o inimigo ele tenta nos desestruturar
desestabilizar, ele tenta nos dominar, colocando enganos nas palavras. Mas Paulo fala também aqui no versículo 1 Coríntios, ele diz: mas eu sei no Deus que eu tenho crido. Aleluia! Devemos saber, irmãos, daquele Deus que nos ensinou, daquilo que nós aprendemos, das doutrinas dos apóstolos, daqueles nossos pastores e dos nossos pastores também atuais. Tudo que nós aprendemos não para que nós venhamos nos ensoberbecer, nos orgulhar, para que nós venhamos passar em rosto nas pessoas, não, mas é a nossa autodefesa. O advogado, quando ele vai defender o seu cliente, um réu, ele prepara a defesa. Ele procura saber o contexto de tudo aquilo que ele vai defender, da tese que ele vai defender. Saber por que o seu cliente, se fez alguma coisa de errado, ele quer saber a verdade. Me conte, que eu vou te defender. Do mesmo jeito é Cristo para conosco. Conta os teus pecados para Ele. É Ele que vai resolver os seus problemas. Não é o irmão Evaldo, não é pastor nenhum, não é padre nenhum, não. Quem vai resolver os teus problemas é o Senhor Jesus. Porque Ele tem autoridade. E a Bíblia nos diz que a autoridade foi dada a Ele tanto no céu como aqui na terra. É Ele que tem a autoridade de perdoar pecados. E é através do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário que tem poder de perdoar pecado, de purificar. Os nossos pecados já foram perdoados. Hoje a nossa direção não vai mais para o sacerdote, que antigamente nós nos dirigíamos aos sacerdotes, mas hoje nós nos direcionamos a Jesus. A Bíblia diz que quando ele morreu ali na cruz do Calvário, irmãos, realidade, a palavra de Deus diz dessa maneira, rasgou-se um véu de cima para baixo, e foi esse véu que deu acesso para mim e para você, que deu acesso para todos nós pudéssemos chegar a Deus através da pessoa de Jesus. E hoje nós temos esse privilégio de confessarmos os nossos pecados para Deus através da pessoa de Jesus, porque a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Só Ele. O irmão Evaldo, se souber as tuas coisas, os teus malfeitos, os teus bem-feitos, vai sair contando. Mas Deus não. A Bíblia diz, lá em Miqueias capítulo 3, versículo 8, que Ele pegou todos os nossos pecados e jogou na mais profundeza dos mares, ou do mar, e disse, deles não me lembrarei mais. Aleluia, aleluia. Jesus, uma certa vez, se deparou com uma mulher que ia ser apedrejada em praça pública, e todos iam jogar sua pedra, porque todas aquelas mulheres que pecavam antigamente, que adulterava, era levado à praça pública para ser apedrejada.
Mas Jesus, olhando como sendo Deus, a pessoa de Jesus, o homem sábio, sabedoria de Deus, e todos iam apedrejar aquela mulher. Mas ele disse: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Nós já sabemos a história, né? Saíram de um e ficou só Jesus e a mulher. E Jesus levantou a cabeça e olhou para a mulher: cadê os teus acusadores? Ela disse: saíram todos, Senhor. Aí ele disse: eles não te condenaram? Não, nem eu tampouco te condeno. Porém, vás e não peques mais. Irmão e irmãos, a questão do pecado, ele é profundo. O pecado é você errar o alvo. Mas muitas vezes, nós, quando cometemos algo errado, nós nos colocamos a mão na cabeça, está tudo perdido. Mas a solução, irmãos, a solução, Cristo está aqui para perdoar os teus pecados. Não venhamos nos desesperar. Ele é o nosso advogado. É Ele quem pleiteia a nossa causa perante a Deus. Ele diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Jesus é nosso advogado. Ele está com a nossa causa pleiteando ao Pai. A nossa causa não é causa perdida. Basta que nós venhamos reconhecer os nossos pecados e pedirmos perdão. Muitas vezes nós falamos que somos humildes, mas a verdadeira humildade é aquela que você reconhece os seus erros, e você saber que você é um homem limitado. Muitas vezes nós queremos nos sentir o chamado, como o pessoal fala, o bambambam da história, né? Mas nós somos pobres e necessitados da graça de Deus. E a graça de Deus, manifestada salvadora a todos os homens, Tito capítulo 2, versículo 11, porquanto a graça de Deus se é manifestada salvadora a todos os homens. Foi Cristo. Ele é a graça de Deus revelada para o mundo. A graça de Deus existia no Antigo Testamento? Sim, mas não estava manifestada. Mas aqui no Novo Testamento, ele se manifestou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nos deu essa graça. Nos deu uma salvação gratuita. Ele pagou um alto preço por mim e por você, pelos nossos pecados. Por isso chama-se graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem nenhum de nós. É dom de Deus, é um dom gratuito. Graça quer dizer é favor imerecido. E nós, portanto, nos apegamos nessa graça de Deus. Mas Paulo também, ele nos diz lá em Gálatas, que nós não devemos nos beneficiar dessa graça para dar ocasião à carne. Porque tem muitos: não, estou salvo, posso fazer o que eu quero. Não, meu irmão, não é assim não. Guarda o que tu tens para que ninguém tome. A igreja, irmãos,
a igreja, ela está predestinada ao céu. É assim. E aqueles que não conhecem a Jesus, que não aceitaram, que não admitem, está preparado o inferno. Muitas vezes nós tentamos abafar. Não, o inferno não existe, o inferno é apenas um estado. Tem certas linhas teológicas que diz que o inferno é um estado que a pessoa se encontra. Mas o inferno não é um estado da pessoa. O inferno é um local. Que a Bíblia diz que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos, e o céu para a sua igreja. Jesus adverte no seu evangelho que ele diz: porfiai, espremei. A palavra porfiar quer dizer você se encolher. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. É por lá que entra todas aquelas bebedices, feitiçaria, prostituição, os mentirosos, os avarentos, os tímidos. Tímido não é você ficar quietinho. Tímido é você. A Bíblia, quando fala de tímido, é quando você tem a ousadia de pregar e você se intimida e você não prega. Mas nós devemos pregar a tempo e a fora do tempo. Paulo assim nos ensina também. Portanto, irmãos, ainda nesse contexto do apóstolo Pedro, quando alguém vier nos pedir a razão da nossa esperança que temos em Cristo Jesus, devemos estar prontos, aptos a responder, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, ficam confundidos que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus. Assim o quer, do que fazendo o mal. Tenhamos esta convicção, amados, de sabermos o nosso verdadeiro chamado. Cada um de nós devemos ter a consciência naquilo que formos, para aquilo que formos chamados. A Bíblia diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo os seus propósitos. Qual é o propósito de Deus na tua vida? Temos que ter essa convicção, irmãos, os propósitos de Deus em nossas vidas. Deus, Ele quer nos abençoar e já nos abençoou com rica sorte de bênçãos vindas do alto. Sempre eu falo isso, né? Deus nos abençoe com rica sorte de bênçãos vindas do alto. Porque Deus já nos abençoou. Somos abençoados em nome de Jesus. Temos que ter essa convicção. E nós, ao levantarmos as nossas mãos, com certeza, meus irmãos, nós estamos também abençoando. Tenhamos muito cuidado daqueles que levantam a mão muitas vezes para nos abençoar, por orarmos por nós. Não venhamos ser mal educados, mas o Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Ele nos revela. Há no Antigo Testamento um profeta de Deus que deixou-se ser corrompido. Balaão. O rei Baraque
pediu que Balaão fosse amaldiçoar Israel. E pediu para Balaão subir ali no monte, na montanha, e se virasse para Israel e amaldiçoasse o povo de Deus. Balaão por 3 vezes subiu para amaldiçoar o povo, e quando ele estendia suas mãos para amaldiçoar, Deus trocava as palavras na boca dele e dizia: eu abençoo. E Baraque perguntou: por que tu não amaldiçoa esse povo, Balaão? E ele respondeu: aquilo ou aqueles a quem Deus abençoou, jamais eu poderia amaldiçoar. Aleluia, aleluia. Nós somos abençoados com rica sorte de bênçãos vinda do alto. O inimigo não tem poder de nos amaldiçoar. Ele não tem poder em nossas vidas sem a permissão de Deus. O que foi que Deus fez? Com Jó. Deus permitiu que Satanás tocasse na vida dele, mas disse: olha, na alma dele tu não tocas, porque a alma dele me pertence. Aleluia. As nossas almas, irmãos, pertencem a Deus. Agora requer que cada um de nós venhamos zelar por ela, guardá-la. Lembra-nos novamente aquela passagem de Ló. Falamos de Jó, agora de Ló, sobrinho de Abraão. Ló, quando saiu para Sodoma e Gomorra, quando se apartou de Abraão, Ló cresceu os olhos, viu aquelas plantações verdejantes, pastos verdejantes, escolheu ali. Abraão ficou com aquilo que Ló não quis, mas aqueles a quem Deus prospera, a Bíblia diz que aonde nós pisarmos será próspero. Por isso que o povo judeu, irmãos, são prósperos. Todos aqueles judeus, irmãos, que vêm para cá, para o Brasil, prosperam em qualquer canto que eles forem, porque é promessa de Deus. Observe o Silvio Santos, podemos falar que ele morreu agora há pouco tempo, né? Homem próspero, bom homem, boa índole, é ele Deus. Então, quando Ló, que depois de muito tempo ter vivido lá em Sodoma e Gomorra se prostituiu, era lésbico, homossexualismo, prostituição, roubo, mentira, tudo tinha ali em Sodoma e Gomorra. E Deus resolveu acabar com Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre. Aquela passagem que o povo fala que a mulher de Abraão virou a estátua de sal. O povo fala não, né? Virou a estátua de sal. Então, a questão é, quando eles estavam lá em Sodoma e Gomorra, que Deus começou, disse que terminar o enxofre, como acabou mesmo a cidade com fogo e enxofre, né? Que hoje lá é um aborto, né? Os anjos do Senhor foram avisar Ló: sai daqui, tu e tua família, que Deus vai acabar com isso aqui. Por quê? Porque Abraão, amigo de Deus, pediu e intercedeu a Deus pela vida de Ló. Mas os anjos do Senhor foram lá e disse para Ló: salva a tua alma, salva a tua alma. E assim Deus também fala para nós, meus irmãos: salva a tua alma, corre, deixa tudo, foge, corre. O fugir não é você ter medo, é você ser sábio.
José, quando fugiu da mulher de Faraó, de Potifar, ele correu do pecado. Ele deixou a sua blusa, o seu casaco, e correu. A mulher segurando aqui, você não vai. Ele tirou aqui e ficou lá. Ela teve um objeto para tentar condená-lo, como ele foi preso na prisão, né? José foi preso, mas ele fugiu do pecado. Assim somos nós, meus irmãos. Queremos salvar as nossas almas, corremos do pecado. O resistir, a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Não é você enfrentá-lo. Não. Deus nos ensina que através do nome dele, através de oração, nós temos autoridade para repreender todos os espíritos malignos. E se nós não pudermos, Deus enviará anjo. E nós sabemos que a Bíblia nos garante que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, nos guardando e nos livrando. Aleluia, aleluia. Sabemos que nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. O sangue carmesim. Portanto, amados, para nós encerrarmos, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparado para responder com mansidão e temor qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Qual é a esperança que há em nós? Sermos salvos. Nós temos que ter a convicção. Não venhamos deixar, irmãos, que alguém tire essa convicção, que somos salvos na pessoa do Senhor Jesus. Um comedor de feijão faz isso aqui e diz que é salvo. Sou salvo porque a palavra me garante. Se eu pequei, se eu pecar, eu tenho um advogado para perdoar os meus pecados. Jesus é o meu advogado. Ele intercede por mim perante o Pai. Dona Carmen, Pai do Senhor, minha amada, Deus abençoe. E através do sangue dele, que nos garante que nos remiu de todo o pecado. Tá? Deus enviou seu Filho amado. Deus enviou seu Filho amado. Aleluia. Deus enviou seu Filho amado, irmãos, para perdoar os nossos pecados. E porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Não devemos temer, mas nós bem sabemos que Ele vive. Por isso, nós podemos crer no amanhã. Aleluia. Meus amados irmãos, eu quero lhes agradecer pela paciência. Tá? Quero agradecer a Dona Marlúcia, a Carmen e Virgínia, que esteve conosco. E nós rogamos a Deus as bênçãos dele em nossas vidas e em vossas vidas. Pai,
Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Já queremos agradecer por esse dia, Senhor, que Tu nos deu vitória. E nós profetizamos, Pai, em nome de Jesus, vitória sobre todo o Teu povo, sobre todas essas pessoas que estão conosco, Senhor, aqui online. Todas aquelas pessoas que virão assistir esse vídeo, que seja abençoado, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, meu Deus. Abençoa os nossos lares, as nossas casas. Entra com providência, Senhor, nos concedendo uma boa noite de sono em Tua presença, Espírito Santo de Deus. E que nós possamos todos abrirmos as nossas bocas e falarmos como Teu Filho diz lá no Salmo 4: em paz me deitarei e logo dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em paz. Faz-nos repousar em paz, Senhor. Faz com quem nós venhamos descansar. Sabemos que o nosso descanso não é aqui nessa terra, Deus, mas Tu nos concede, pela Tua misericórdia, parte desse descanso, porque sabemos que o nosso descanso é na eternidade. Mas nos concede, Pai. Temos o nosso amanhã para que nós possamos vir trabalhar, nos fortifica, cuida da nossa saúde física, espiritual, cuida dos nossos afazeres, Senhor. Faz aquilo que nós não podemos fazer, meu Deus, mas nos dá força para que nós possamos vencer a cada dia. Espírito Santo de Deus, abençoa-nos. Toma, Senhor, o primeiro e último lugar em nossa vida. A nós queremos sair, guarda o nosso caminho. Aplana, Senhor, repreende toda a investida do inimigo, nos livra do homem sanguinário, toda bala perdida, e que nós possamos sair cantando o hino da vitória. Porque, Senhor, Tu vives, nós possamos e podemos crer no amanhã. Aleluia, glória a Deus. Graça e paz, misericórdia, amor e bondade, meus amados, da parte do nosso Deus. Amém? Volto a falar dizendo para vocês que a graça, a paz, a misericórdia, amor e bondade seja constante em nossas vidas, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.